Bom, mensagem de hoje. Mateus capítulo 16, verso 13. A confissão de Pedro. Mensagem maravilhosa, gente. A confissão de Pedro, tá? Semana passada nós encerramos a série, né, falando sobre perdão. Hoje nós vamos oficialmente começar a série falando de Pedro, tá? Então a história de Pedro. E nós não vamos falar como eu posso dizer para vocês aqui, numa ordem cronológica, não. Nós vamos aqui falar de tudo que envolveu o apóstolo Pedro. Claro que antes de ser apóstolo era apenas Pedro, né? Era discípulo de Jesus, estava sendo discipulado. Claro que depois ele, de fato, foi discipulado e, no entanto, começou a igreja primitiva, né? Ele foi um dos primeiros apóstolos. Então a gente vai começar hoje aqui falando sobre Pedro. A série vai ser exatamente essa, a história do apóstolo Pedro, tá bom? E eu não sei quantos domingos serão, se serão 3 domingos, 2 domingos ou 4 domingos, embora a gente vai fazer com que seja aí apenas 3, que sejam apenas 3 domingos, mas pode acontecer da gente termos aí 4 domingos, da gente ter aí 4 domingos, da gente ter 5 domingos. Então, tudo vai depender, tá? Mas é uma série que a gente pretende fazer aí apenas 3 domingos. Mateus 16, verso 13. Vamos ler, gente? Vamos lá. Indo Jesus para todos os lados, ou melhor, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou assim: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar? Senhor, nos dê a direção que precisamos. Queremos ouvir a tua voz, que possamos ser aqui exortados e edificados. Em nome de Jesus. Amém. Gente, nós temos aqui, já que a gente começa hoje a série sobre a história de Pedro, né? Nós temos aqui a confissão de Pedro. A gente sabe dos vacilos que Pedro teve, né? Todos nós temos vacilos. Eu já vi um pregador falar que todos nós somos vacilões, mas a gente vacila, infelizmente, né? Mas Pedro, ele teve vários vacilos, né? Pedro era um discípulo muito impulsivo, né? Muito impulsivo, era aquele de tomar a frente. Tanto é que nessa pergunta, Jesus pergunta: e vocês dizem, o que vocês dizem a respeito de mim? Quem responde? Pedro. Então ele sempre tomando a frente, né? E nessa passagem, nós temos algo tão glorioso aqui, porque primeiro Jesus, ele pergunta o que as pessoas falam dele, o que as pessoas pensam dele. Aí eles responderam: olha, uns falam que é Jeremias ou algum dos profetas, e vão falando. E aí ele volta a pergunta perguntando para as pessoas, para os discípulos: e vocês? O que vocês acham de mim? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro ele responde isso para Jesus,
Jesus, ele fala, lá no verso 17, então Jesus lhe afirmou, leem comigo aí. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Gente, nós temos aqui algo tão maravilhoso que eu quero aqui citar para vocês os dois lados desse texto, desse contexto, melhor dizendo. O primeiro lado, que não foi carne nem sangue que revelaram para Pedro quem era Jesus. Não foi o homem. Esse carne e sangue não foi o homem. Não foi uma revelação humana. Não foi alguém que apresentou Jesus para Pedro. Mas Jesus, ele é direto. Mas o meu Pai que está nos céus, quem te revelou. E hoje, nós temos esses dois lados. Nós temos aquelas pessoas que não conhecem Jesus, não foram reveladas por Deus, mas acham que foram, e aquelas que verdadeiramente foram reveladas pela graça. Nós temos esses dois grupos. Primeiro falando desse primeiro grupo, que é o grupo dos convencidos, vamos falar assim, daqueles que acham que conhecem Jesus, mas não conhecem. Essas pessoas, na verdade, Jesus para elas, ele foi apresentado de forma humana. Sim, um homem. É aquela pessoa que conhece, por exemplo, a Bíblia, conhece os hinos da igreja, o louvor, só que ela ainda não foi, de fato, revelada por Jesus. E o que prova isso? A vida que ela leva. Porque a gente vê os vacilos de Pedro, mas lá na frente a gente vê a mudança nele, a transformação de Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes foi o mesmo Pedro que começou o trabalho da igreja primitiva. O mesmo Pedro que teve a atitude impulsiva de cortar a orelha do soldado, é o mesmo Pedro que na sua carta fala de amor ao próximo. De orar, de ajudar, de orar pelo... ter compaixão do inimigo. Então, por que eu estou citando isso? Porque, de fato, Pedro foi revelado por Jesus. Quando ele afirma, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso, não foi meu Pai que está no céu. Então, é Deus quem revela. A graça revelada no coração do homem por Deus. Por Deus. E se não for por Deus, pessoal, se não for por Deus, se a revelação não vier de Deus, não adianta. A pessoa pode conhecer a Bíblia, pode frequentar os cultos, pode ir à igreja todos os dias, que não vai resolver nada, não vai mudar em nada. Porque o Pai é quem revela. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, é o Pai quem direciona, é o Pai quem leva. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Ou seja, vem por Deus, a revelação vem de Deus no coração do homem. Então, existem aquelas pessoas que foram... Jesus para elas foi apresentado. Há uma diferença, foi apresentado. Aquela pessoa, me chamaram para ir à igreja, desde pequenininho eu frequento com os meus pais. Só que Jesus foi apresentado. Não foi revelado. Há uma grande diferença. Então, quando Jesus fala para Pedro, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu, nessas palavras, Jesus demonstra o seguinte, quem revela o Filho é o Pai. Quem convence o coração do homem com respeito ao Filho é o Pai.
É Ele quem faz todo esse trabalho, é Ele quem converte, é Ele quem transforma. Tanto é que, continuando aí o texto, olha só no verso 19, ou melhor, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, aqui nesse versículo há uma grande discussão com respeito a quem Jesus se referiu, né? Se foi a Pedro mesmo, se foi a pedra, né? Porque Pedro, o nome Pedro significa pedra, né? Ou seja, a ele mesmo. Mas o contexto aqui nos mostra o seguinte: quando Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o que Jesus quis dizer? Olhando o contexto, que quando há de fato uma revelação pelo Pai, aí sim há uma edificação, né? A pessoa ela só consegue ser inserida no corpo de Cristo se o Pai revelar. Se o Pai não revelar, se a graça não for revelada verdadeiramente, se não houver uma conversão verdadeira, um arrependimento verdadeiro, não há edificação. Então, nós, não eu apenas, é errado a gente falar eu sou a igreja, não. Nós, todos que estão em Cristo, nós somos a igreja. Por que nós somos a igreja? Porque nós somos revelados pela graça. O verdadeiro evangelho chegou ao nosso coração. Cristo não foi apresentado, ele foi revelado a nós. E por conta disso, nós hoje pertencemos ao corpo dele, ao corpo de Cristo. Então há uma edificação. Então, por exemplo, falando do apóstolo Pedro, eu falei aqui de alguns vacilos de Pedro, mas lá na frente ele foi um dos primeiros apóstolos. Ele foi um dos primeiros que começaram o trabalho da igreja primitiva, né? Então, assim, se a gente parar para analisar, Pedro já pertencia à igreja de Cristo, foi ali, né, edificado nela, e por conta disso, ele se torna um instrumento nas mãos de Deus para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, né? Então, assim, se a gente parar para analisar esse texto, nós temos tantas coisas, mas a base central dele é essa revelação, né, que vem de Deus, a conversão verdadeira vem de Deus para o nosso coração, gente. Por isso que não adianta o pai forçar a conversão do filho, a esposa forçar a conversão do marido, né? Querer empurrar a Bíblia a goela abaixo para a pessoa entender a palavra. Não adianta. O que nós podemos fazer pelas pessoas que não conhecem Jesus, orar. Isso você deve fazer sempre. E é claro, falar do amor de Deus, testemunhar a sua fé. Isso você pode fazer. Agora, forçar, nós não podemos fazer isso porque isso vem do Pai. Revelação do Pai. Senão vai acabar a gente apresentando Jesus para a pessoa ela achar que é isso mesmo e seguir enganada. Infelizmente, hoje, existem muitas pessoas assim, enganadas. Pessoas que estão cegas pela religiosidade, por exemplo, que ainda não conhecem de fato Jesus, não conhece de fato o verdadeiro Evangelho ou a graça do nosso Senhor Jesus. Não conhece de fato. Então, por isso que Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quem pode contra a vontade do Pai? Quem pode contra a igreja de Cristo? Ninguém pode contra ela. Tantas perseguições que a igreja de Cristo enfrentou, né? Olha, se a gente observar os mártires, né? As pessoas que morreram
a história de Estevão, por exemplo, foi o primeiro mártir que foi apedrejado por conta do Evangelho, e tantas perseguições que os apóstolos, os pais da igreja sofreram. E hoje a igreja continua. Por quê? Porque ela é de Cristo. Eu não estou falando aqui da igreja física, instituição. Não, estou falando da igreja espiritual, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, independente da instituição que pertencem, né? Ah, eu sou da Atos 2, fulano é da Atos 4, outro é da Atos 5, da Atos 6, não importa. O mais importante é que a pessoa esteja no corpo de Cristo, independente de sua instituição. Eu estou falando de pessoas que estão verdadeiramente inseridas no corpo de Cristo. Ok? Porque existem pessoas que estão dentro de igrejas que não conhecem Jesus. Tá? Então a gente tem que saber separar essas coisas. E quando ele fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, de fato, a igreja é edificada mediante a revelação de Deus em nosso coração. Né? A igreja é edificada no sentido seguinte: quando a pessoa se torna, quando ela se converte de fato, quando ela vira as costas para o mundo, quando ela se arrepende verdadeiramente, aí ela se torna a igreja de Cristo. Aí sim, porque ela é inserida no corpo de Cristo. O Espírito Santo é Ele quem faz esse trabalho. Ele traz o dom do arrependimento, Ele convence o homem do pecado e Ele insere o homem na igreja de Cristo. Ou seja, agora você faz parte do corpo de Cristo. Então por isso que Ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Somos edificados mediante a sua revelação. A igreja é edificada mediante a revelação de Jesus. Por isso que quem não for revelado por Jesus de fato, quem não conhece Jesus de fato, de verdade, quem não conhece a verdadeira palavra, quem não conhece o verdadeiro evangelho, não é igreja. Não é igreja de Jesus. Pode pertencer a uma instituição. Pode pertencer a uma instituição. Agora, a igreja de Jesus não. Porque a igreja dele nasce quando há uma revelação. Olha que maravilha isso. Né? E aí, quando ele fala isso para Pedro, lá no verso... onde paramos? No verso 19, ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Gente, essa passagem também é muito conhecida. Muitos levam essa passagem para o lado errado. Eu vou explicar aqui os dois lados. O primeiro lado errado que as pessoas acham: o que eu determinar aqui na terra vai ser determinado nos céus. Será? Eu quero te fazer uma pergunta, você que pensa assim: quem é maior? O Criador ou a criatura? Responde para mim. Tem certeza que você está falando aí, ó. O Criador, então. Se o Criador é maior, quem determina? Criatura ou um Criador? Não é o Criador que determina? Então, lendo esse versículo, pensar que o que ligares na terra será ligado nos céus, se o que eu determinar aqui na terra vai ser determinado nos céus, está errado. Na verdade, o que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Faz sentido. Então, eu que determino, não. Ou seja, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Entenda uma coisa: só acontecem coisas aqui embaixo na terra quando o céu determina. Não é o contrário. O que ele quis dizer? A vontade do Pai, a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus, as coisas aqui, tal coisa vai acontecer. Se não é da vontade de Deus, tal coisa não vai acontecer. Né? Então, o texto fecha exatamente mostrando o que Jesus falou para Pedro. Não foi carne e sangue, mas quem te revelou foi o meu Pai que te revelou.
Né? Ou seja, quando o Pai quer, ninguém impede. Se Deus quer salvar fulano, acabou. Se Deus quer revelar a sua graça, o seu filho para Beltrano, acabou. É isso, gente. E para fechar essa palavra, olha que maravilha. Deus, por sua graça, sua misericórdia, resolveu revelar o seu Filho em nós. Paulo falou isso. Quando Paulo ele encontra Jesus a caminho de Damasco, né, ele escreve exatamente isso, que Deus quis revelar o seu Filho a ele, para que ele pregasse. Né? Olha que maravilha isso. Paulo era perseguidor dos cristãos e se tornou discípulo, se tornou apóstolo. Né? Por quê? Porque o Pai quis isso. Então, quando o Pai quer, quando vem do Pai, acabou. Aí sim, o que é ligado na terra é ligado no céu. Né? E para que você siga com Jesus sempre, guarde isso no seu coração. A maior riqueza que temos é a revelação do nosso Senhor Jesus no nosso coração. Essa é a maior riqueza que temos. A maior riqueza do homem é conhecer Jesus. Essa é a maior riqueza. Por que o mundo está do jeito que está? Porque o mundo não conhece Jesus. E se hoje você conhece Jesus, maravilha, segue firme com Ele. Você pode ter altos e baixos. Isso faz parte da sua vida cristã, mas segue com Jesus. E se ainda você, olha, eu não conheço Jesus, a palavra está chegando ao seu coração. Não com uma apresentação. Não. Jesus não quer ser apresentado para você. Ele quer ser revelado. Apresentado é fora. O homem pode apresentar. Revelação do Pai é dentro, ó, lá no coração. Conversão genuína. Transformação verdadeira. Aí sim. Então Jesus não quer ser apresentado a você, Ele quer ser revelado. Eu quero orar para que isso aconteça com os corações que ainda não conhecem Jesus, e vou orar também por aqueles que estão firmes com Jesus, que já foram alcançados pela graça, e vou orar para que permaneçam firmes. Não se esqueçam de uma coisa, mesmo com tudo isso, com a revelação de Jesus no coração de Pedro, de Paulo, de todos os outros apóstolos, as lutas continuaram, as perseguições vieram, ou seja, as lutas vão vir do mesmo jeito, né? Com uma diferença. Com Jesus em nós, com o Espírito Santo em nós, nos tornamos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, principalmente nas nossas fraquezas, né? Então, o Espírito Santo em nós nos capacita para avançarmos, nos capacita para caminharmos, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Deus, obrigado por essa palavra. Peço que o Senhor fortaleça cada um que está aqui, essa pessoa que ainda não conhece o Senhor, que hoje ouviu essa palavra. Pai amado, peço que esse coração seja quebrantado e convertido ao Senhor, de fato, de verdade, Deus. Sei que o Senhor tem os seus planos, a vontade é do Senhor, mas fazemos aqui hoje o que o Senhor nos ordenou, que era para ir, para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, e nós fizemos isso aqui hoje. Pai amado, sabemos que a outra parte é com o Senhor. Nós pregamos até os ouvidos, mas dos ouvidos ao coração, somente o Senhor pode fazer. E peço a Ti que isso aconteça, Deus. Oro em favor de cada um que já está firmado em Ti, que já está inserido no Teu corpo. Senhor, fortaleça dia após dia nessa caminhada cristã, que não é nada fácil.
Segure em nossas mãos para que possamos seguir em frente, Senhor, olhando somente para o Senhor, somente para Ti, Pai. Pai amado, confiamos em Tuas mãos toda a nossa vida, todo o nosso coração. Nos ensine a estar sempre aos Teus pés. Nos ensine, ó Deus, sempre nos ensina a nos alimentar de Sua palavra, ter sede da Tua palavra. Cremos em Ti, Pai. Aguardamos a Tua vinda. Obrigado por Tua graça, Teu grande favor merecido daquela cruz por nós. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor, a Ti seja dada toda adoração, Senhor. Digno é o Senhor de honra, de glória, de todo louvor. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti, como eu preciso. Eu preciso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não, não, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti.
preciso de ti, Senhor. Preciso de ti.